Voltamos para o terceiro bloco do programa Polêmica. Agora estamos aqui com o pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, o deputado estadual Geraldo Pudim. Geraldo, Pudim, né? Pudim melhor. Pudim. É um prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com a sua abordagem. Eu que agradeço o carinho, Cláudio, de poder estar aqui contribuindo com esse debate tão importante que é o processo eleitoral desse ano de 2016, que terão reflexos muito importantes da vida do campista a partir de 2017. Pudim, por que você se lançou pré-candidato a prefeito de Campos? Veja bem, eu não me lancei necessariamente como pré-candidato a prefeito de Campos. Eu retornei ao PMDB, já fui deputado federal pelo PMDB, vice-líder do PMDB no Congresso Nacional quando fui deputado federal. E quando houve o convite para que eu retornasse ao PMDB, foi numa perspectiva de ser o candidato do PMDB, de um projeto político do qual o meu partido faz parte, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Então essa é a perspectiva de que o PMDB possa se fortalecer nesse processo da eleição de 2017, e eu fiquei muito honrado, muito feliz de ter recebido o convite para que eu pudesse ser o candidato a prefeito do PMDB na cidade de Campos. Então, eu estou, obviamente, o PMDB analisou as candidaturas que poderiam ser e verificou em minha candidatura uma candidatura consistente que poderia trazer ao município de Campos avanços que hoje carece dessas parcerias tão importantes. Não dá mais para você fazer governo isolado, onde a prefeitura, ela, com recursos de royalties que estão caindo a cada dia, né, ela não estabelece parcerias e ela tem esse distanciamento dos entes federados, como o governo federal e o governo estadual, dos governos municipais. Então, dentro dessa perspectiva, o PMDB me lança candidato para que a gente pudesse desenvolver políticas públicas eficazes aqui em Campos, dentro de um projeto que pudesse restabelecer esse entendimento e essas parcerias entre a Prefeitura Municipal de Campos, o governo do Estado e o governo federal. Pudim, nós separamos alguns assuntos que não podem ser deixados de citar, de discutir um pouquinho com ele, partindo do princípio também que vocês ainda não têm nenhum projeto específico, o programa também não comporta uma discussão tão dilatada. Mas educação, por exemplo, nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro e o índice de educação básica do município de Campos é terrível. Penúltimo lugar e já foi diferente, era último. Então nós temos aí uma geração enorme da educação básica sendo comprometida e futuramente as próprias empresas terão dificuldade de repor os seus funcionários partindo do princípio que essas pessoas estão nessa situação. Nós temos o IOEB também, que analisa as pessoas que saem da escola pública e vão para o trabalho. Nós estamos no número 88 também, com 3,6, abaixo da média. Caso você tenha um nome homologado e seja eleito prefeito de Campos, o que pode ser feito de imediato para conter essa sangria educacional? Veja bem, Cláudio, é importante, nós não podemos analisar a questão educacional dissociada de uma questão fundamental para as pessoas poderem fazer a sua análise. Foi por falta de recurso? Não. A Prefeitura de Campos, ela nos últimos anos vem crescendo assustadoramente crescendo a sua arrecadação, e você verifica que o ápice se deu em 2014, quando, somado ao empréstimo que foi tomado pela Prefeitura, nós chegamos à casa de 3 bilhões de reais de orçamento. Ou seja, houve falta de recurso? Não. Esta não é a questão. O que aconteceu foi falta de gestão. Então, é preciso rever o modelo educacional que está sendo implementado em Campos, é preciso remotivar os profissionais que fazem a educação, é preciso você fazer uma política educacional inclusiva, e a gente verifica que há um apartamento dessa classe tão importante, porque os professores, os profissionais da educação são fundamentais, mas eles estão completamente desmotivados por uma falta de uma política educacional no município que possa fazer com que eles se remotivem. Então, eu acho que, antes de falar em qualquer situação, é preciso falar numa questão de uma forma geral. Nós vamos enfrentar, Cláudio, uma crise agora, em 2017, que já estamos enfrentando ela desde 2014, que você veja bem, quando eu falo que houve 3 milhões de orçamento na Prefeitura em 2014, já houve necessidade de pegar empréstimo. Sim. Né? Ninguém vai ao mercado buscar empréstimo se não tiver problema de natureza econômica e financeira dentro da Prefeitura. Repetiu-se isso em 2015, repetiu-se isso em 2016. Para você ter noção, nós chegamos agora, no ano de 2015, com um orçamento similar
ao que foi executado em 2009, quando a atual administração entrou. Então, veja bem, nós vamos retroceder a um patamar para o ano que vem, sem valor de empréstimo, porque todos os empréstimos já foram tomados. Então, vamos chegar a 1,4, 1,5 bilhão de reais de orçamento. Ou seja, vai haver um encolhimento em todas as áreas, que seja, e já está acontecendo. E você pode depois consultar com a sua equipe técnica, que deve saber muito mais, só de folha de pagamento está comprometido 1 bi. 1 bi. Tem um jornal da cidade que anuncia com pompa e circunstância todo mês que a prefeitura colocou 74 milhões de orçamento, de pagamento de folha. 74 milhões de folha. Se você fizer uma conta de padaria e multiplicar isso rapidamente, multiplicado por 3, você vai chegar a aproximadamente 965 milhões de reais. Ou seja, com os 9,38% que já se discute que é reposição e que não é aumento, que deve sobrar em torno de 2% de aumento, porque o resto é reposição salarial, que estavam atrasados e o índice de inflação. Ou seja, isso já compromete mais de 1 bilhão. Tem, além desse 1 bilhão da folha de pagamento, Cláudio, você terá 50 milhões dos repassos constitucionais do Legislativo. Nós teremos que pagar juros e amortização da dívida 150 milhões. Isso já dá 1,2 bilhão de reais. Sobra 300 milhões pelo orçamento que nós estamos prevendo para 2017. Fora a lei de responsabilidade fiscal, né? Fora a lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma situação que nenhum gestor que assumir a prefeitura poderá falar em políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, sem equacionar este problema. Deixa eu aproveitar porque o tempo nosso é curto. Outra questão é a saúde. Do dia 11 de abril até 17 de maio desse ano, só no HGG morreram 92 pessoas em 52 dias. Eu até divulguei esses óbitos, divulgamos agora semana passada a necessidade de uma série de materiais, maca, luva, tudo que você puder imaginar falta dentro dos hospitais. E por mais que reclame-se do Ferreira Machado HGG, a verba federal, só no passado foram 140 milhões que a Prefeitura de Campos recebeu só para tratar da área de saúde. O que pode ser feito de imediato para tentar conter pelo menos essa loucura de corredor, de falta de material, e aí? Cláudio, volto a dizer, gestão. O que falta na saúde de Campos é gestão. Nós, nos últimos 8 anos, nós chegamos a uma marca de investimentos na saúde de 4,5 bilhões de reais. Os últimos 8 anos, assuste-se em casa, 4,5 bilhões de reais foram investidos na saúde, sem que isso se revestisse para a população de um serviço de saúde de qualidade. Então, é recurso? Não. É mão de obra qualificada? Não, porque nós temos grandes profissionais de saúde no município de Campos. O problema é a gestão. A gestão ineficiente, uma gestão que não funciona, que penaliza quem precisa do Sistema Único de Saúde. Não tem cabimento hoje, nós não tem explicação para o que aconteceu com essa moça, que ficou 7, 8 horas andando. Ela teve na esfera estadual, ela teve na UPA, ela teve na esfera municipal, no PU da Saldanha Marinho, ela esteve na esfera privada e não conseguiu solucionar o problema até ele morreu. Olha a falência, é uma falência múltipla da saúde por problema de gestão. Esta é a grande questão. A Prefeitura de Campos hoje, nas diversas áreas, carece de 2 pontos fundamentais. Gestão eficiente e transparência, que é o que falta. Por exemplo, você pergunta assim, você sabe até que foram investidos esses 4,5 bilhões? A gente mede quando você faz uma pesquisa e verifica que a maior preocupação da população é a saúde. Nós sabemos que o governo municipal tem uma série de serviços e programas de contenção de pobreza. Um deles é o Cheque Cidadão, que é muito falado, muito defendido pelo governo, mas aí mais de 10.500 pessoas, posso estar errando para mais ou para menos um pouco, recebem um cheque cidadão. Só que a gente não vê a reciclagem, a alternância das pessoas nesse projeto. Qual a leitura que você faz desse cheque cidadão e qual a efetividade dele futura para a independência dessas pessoas? Veja bem, Cláudio, todos nós somos conhecedores da necessidade que haja um programa de transferência de renda para aquelas pessoas que efetivamente precisam. Mas é preciso agora também esclarecer a população, porque senão vai dar a ideia
de que alguns candidatos são contra programas sociais. E não é isso. Nós somos a favor de programas sociais como medida compensatória para aquelas pessoas que efetivamente elas não têm o mínimo básico necessário para a sua sobrevivência. Mas é preciso ter políticas públicas que possam reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu cito como exemplo a questão relacionada ao auxílio-desemprego. O auxílio-desemprego, ele tem um tempo para que a pessoa possa usufruir daquele seguro-desemprego. Nesse período que ele está, desse período de desemprego, ele está procurando se reciclar, ele está querendo fazer cursos de requalificação profissional. E eu acho que falta isso a esses programas de transferência de renda. Você pegar essas famílias e você dar a elas a oportunidade de se reciclar e fazer programa de reinserção no mercado de trabalho. As pessoas não querem ficar efetivamente recebendo bolsa de alimentos, cheque, nada. Elas querem ter o seu próprio salário para o sustento da sua própria família. E aí é um dado interessante que é preciso chamar a atenção da população. As pessoas talvez não tenham percebido isso, mas em 2014 tinham 25 mil famílias recebendo cheque cidadão. Hoje, pouco mais de 10 mil famílias estão recebendo esse cheque cidadão. Houve, de 2014 para 2015, uma redução de quase 50% dos recursos da área social. Agora, essas questões só vão ser perceptíveis lá em 2017, quando as pessoas começarem a tomar conhecimento disso. Então já houve uma redução, a meu sentir, sem nenhum critério objetivo, de uma redução de 25 para 10, ou seja, 15 mil famílias foram retiradas do programa de cheque cidadão. Ou seja, hoje temos 10 mil famílias. Uma redução dos programas sociais, que às vezes é imperceptível, o programa continua, mas o número de famílias assistidas já diminuiu significativamente. E isso vai se agravar ainda mais esse ano de 2016 e vai piorar em 2017. Como a gente já conhece a história, vai sobrar para o próximo gestor dizer assim, nós somos o pai das pessoas que realmente precisam. E quem entrou aí suspendeu os programas. É preciso chamar a atenção com relação a isso. Já houve de 2015 para 2016... de 2014 para 2015, uma redução de 50% dos recursos destinados às áreas sociais. Só que a propaganda que se faz é outra completamente diferente. Então, eu acho que é preciso ter programas sociais, mas com uma nova roupagem, novamente com uma gestão eficiente e que possa efetivamente pegar essas pessoas que precisam, dar a elas a oportunidade de que elas possam ser reinseridas no mercado de trabalho. Deputado, a pergunta que eu vou fazer a você, eu fiz, nós temos 3 minutos, é uma resposta rápida até para você fazer suas considerações finais. Fiz ao Tadeu e fiz ao Gil. O senhor tem um histórico político, deputado federal, deputado estadual, tem uma inserção histórica dentro de Campos. Qual foi o principal motivo que fez com que o senhor passasse para a oposição? Veja bem, não é questão de oposição e situação, as pessoas elas têm uma bipolaridade. Nós não estamos aqui em torcida de futebol, né? Eu acho que eu fiquei ao lado do povo. Essa é a minha opção. A minha opção é ficar ao lado do povo. Eu alertei, enquanto pude alertar, tá certo? Das questões que iam explodir. Nós criamos, como secretário de governo, o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. Esse Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável era um passo inicial para o Conselho Regional para o Desenvolvimento Sustentável, onde nós reinseriríamos a sociedade, restabelecendo um canal de diálogo com as pessoas, com a cidade, com a sociedade civil organizada. Não só eles não ampliaram para o Conselho Regional, como acabaram com o Conselho Municipal. A minha questão principal é essa. Eu acho que esse projeto ele se esgotou, ele se esvaiu. É preciso repensar um novo modelo de gestão e é por isso que eu resolvi ser prefeito de Campos. Se a gente que estava ao lado ajudou a construir, é minha responsabilidade desconstruir e recolocar a cidade em um novo projeto, em um novo patamar, visando o desenvolvimento sustentável, com uma gestão eficiente e transparência total e absoluta. Que eu acho que essas são as duas questões que eu me bati e que fui vencido. O governo hoje tem uma gestão ineficiente, uma gestão horrorosa e não há transparência nenhuma. E é por isso que eu me coloquei, porque inclusive fiz um trabalho maravilhoso na Assembleia Legislativa, que eu terei a oportunidade de vir aqui depois dissecar como gestor da Assembleia. Nós estamos terminando o terceiro bloco, vamos ao intervalo e já voltamos.